Olá, sou Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a Minha Família Serviremos o Senhor. No último episódio contemplámos a maravilha da vocação virginal dos santos esposos. Hoje vamos contemplar a maravilha do sacramento do matrimónio na sua forma natural, a que nós somos todos chamados e que deleita o céu inteiro. Deus fica tão contente quando se celebra um matrimónio. Não imaginamos a festa que Ele faz no céu. A Ele fascinam-lhe os casamentos, porque tudo no matrimónio é a sua imagem e semelhança. Vais percorrer então a Bíblia como Maria e José, sempre por nossos modelos máximos. E comecemos pelo namoro, o tempo da celebração da virgindade, de cantar pelos montes a alegria da virgindade, uma virgindade que, como a de Maria e José, aponta para a finalidade do matrimónio. No namoro, o homem deve ser o garante de que a sua noiva será, como diz o Cântico dos Cânticos, jardim fechado, fonte selada, até ao dia do seu matrimónio. A namorada deve ter a confiança de que ao lado do seu namorado está segura. A virgindade antes do casamento é sinal da fé tremenda no poder de Deus, no valor do sacramento do matrimónio. Significa que eu acredito realmente que o matrimónio não é apenas um rito, mas está transbordante do Espírito Santo que tudo transforma. Só vale a pena esperar por uma coisa que importa. Porque se o matrimónio é apenas um rito, então não é necessário esperar por ele. Eu posso dispensá-lo, passo a viver junto, no momento em que der jeito, casamos-nos, ou então nem sequer o precisamos fazer, porque entretanto pode não dar certo. Mas se o sacramento deve significar o amor entregue de Cristo pela Igreja, então eu não vou entregar uma experiência. Se der errado, retiro o dom. Porque Deus é sempre fiel. Deus nunca volta atrás na sua entrega. Esta entrega de Deus é sempre até ao fim. Diz São Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. De facto, o ser humano não vem à experiência com direito de devolução em 30 dias. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, São Paulo diz: Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Imaginem que Jesus tinha decidido esperar para saber se merecíamos ou não o seu amor. Ainda agora estava à espera. Por isso, no matrimónio, nós empenhamos a vida pelo outro antes ainda de sabermos se ele o merece. Ele não precisa nos provar nada, como nós não precisamos de provar nada a Deus. Entregamos-nos definitivamente de uma vez para sempre. E se eu acredito que o sacramento realiza algo de totalmente novo, então eu já não posso juntar-me ao meu amado quando der jeito, mas apenas depois do sacramento. Porque é o sacramento e não o ato sexual em si que faz dos dois uma só carne. Esperar pelo tempo de Deus, como Maria esperou pacientemente. Imaginemos, por exemplo, um seminarista totalmente apaixonado por Jesus. Ele já concluiu todos os seus estudos, está muitíssimo bem preparado. Já anda a treinar a rotina da missa desde os 3 anos de idade, como alguns dos nossos filhos. Mas agora a pandemia impede-o de ser ordenado no dia marcado, vai ter de adiar a sua ordenação 3 meses. Imaginemos agora que este seminarista, porque se sente preparado, porque se sente apaixonado, porque já sabe tudo o que há para saber, decide avançar e celebrar a missa na sua paróquia ao domingo. Esta missa é válida? Ele consagrou realmente o corpo e o sangue de Cristo? Não. O que é que lhe faltou? Faltou-lhe o amor? O estudo? A entrega? Faltou-lhe uma coisa: o sacramento da ordem. Então a virgindade antes do casamento dá testemunho de que realmente acreditamos no sacramento, de que vale a pena esperar por ele. E é a virgindade que dá sentido ao tempo do noivado. Os noivos são a imagem de Maria e José, aqueles que se preparam na castidade para as núpcias, aqueles que esperam que chegue a sua hora, que não roubam o fruto proibido como Adão e Eva roubaram. É um tempo tão importante e tão belo que em outubro de 2021 vamos ter a primeira noiva beatificada na história da Igreja. Sandra Sabatini morreu atropelada no tempo do noivado. Ela preparava-se para um matrimónio santo depois de um namoro santo. Tinha 23 anos, estudava medicina, fazia voluntariado junto dos mais pobres, pertencia ao movimento da Igreja com o seu noivo. Ambos viviam um namoro casto, na virgindade, e falavam abertamente disso na universidade que frequentavam junto dos seus amigos. Na altura isso era tão estranho como é agora. Deus rejubila com o matrimónio entre virgens e não imaginamos as graças que Ele tem preparadas para quem assim se casa. Mas claro que se alguém já não está nestas condições, saiba que vai sempre a tempo de o fazer. De se tornar, podemos dizer, virgem de novo. Porque Deus faz novas todas as coisas. Ele paga o mesmo salário ao trabalhador da última hora como paga o do dia inteiro. Uma confissão sincera, um recomeço, é tudo o que é preciso. De facto, quando São Paulo diz aos maridos para amarem as suas esposas como Cristo amou a Igreja, ele acrescenta, portanto estamos em Efésios 5, agora nos versículos 26 e 27, para a santificar,
purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Há de facto um mistério fascinante aqui. O sacramento do matrimónio é também um banho de graça, restituindo ao casal os dons desperdiçados em pecados anteriores. O matrimónio cura, sara a sexualidade desordenada, porque Deus não permite que os que o procuram de coração sincero comecem a sua vida matrimonial com desvantagem. Acreditemos no poder do sacramento. Ele é realmente grande, como diz São Paulo. E é também assim, mergulhado neste mistério grandioso, que podemos entender tudo o que se refere ao planeamento familiar tal como é proposto pela Igreja. É preciso que o nosso corpo fale a verdade, como os corpos de Maria e José falaram sobre o sonho de Deus. Eu não posso dizer com o corpo que me entregue totalmente a outra pessoa, que sou totalmente sua, se eu guardo para mim bem guardado o dom da fertilidade, que é o dom mais poderoso que eu possuo. Estou a mentir. Ainda que disso eu não tenha consciência, com mais ou menos responsabilidade ou pecado, não deixa de ser uma mentira. O nosso corpo, assim fechado à vida, não fala da generosidade de Deus, da abundância de Deus, esse Deus que esbanjou o universo inteiro para me poder amar. Este Deus que, quando se dá todo inteiro, sem nada reservar para si, como fez na cruz, como faz na Eucaristia, deixando-se tomar e comer por nós, correndo o risco que o deitemos ao chão, que o pisemos, nós que não merecemos nenhum só dos seus olhares de amor, quanto mais toda a sua vida. Como pode o meu corpo falar deste Deus generoso, amante, entregue por nós, a não ser sendo eu também, no meu corpo, generoso, todo entregue, sem nada reservar para mim? Os métodos naturais trazem para dentro do diálogo conjugal o êxtase permanente sobre a sacralidade da vida humana, sobre o poder divino do sexo. Dialogando ciclo a ciclo sobre o poder que têm em conjunto de gerar a vida, homem e mulher podem deixar-se abismar sobre esta vocação conjunta a que Deus os chama e transformá-la em oração. Se por qualquer razão a sua união não gerar filhos, sabem também, pela história de Maria, que nenhuma situação humana é sinal da rejeição de Deus. Ninguém precisa de se lamentar sobre os montes. Podem antes cantar sobre os montes a sua fecundidade espiritual, porque é sobretudo a fecundidade espiritual que toda a Bíblia fala. Muitos hoje acham que a moral sexual da Igreja é difícil e absurda e ultrapassada. Até há dentro da Igreja quem defenda uma modernização da moral sexual. Dizem que é preciso adaptar-se aos tempos modernos, aceitar a homossexualidade, a contracepção, toda a agenda LGBT. Outro dia dizia o Niall, meu marido, estávamos em conversa, que Deus tinha de intervir rapidamente porque o mundo está a chegar a um ponto sem retorno. Mas nesse mesmo dia, eu ando a ler alguns livros da Bíblia de uma forma mais profunda e estava a ler o Levítico e cheguei precisamente ao capítulo 18. Não sei se conhecem o capítulo 18 do Levítico, não é certamente uma leitura que a gente faça todos os dias. Mas eu vou ler o que aqui diz. No capítulo 18 diz assim, e cito: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não procedereis como se faz na terra do Egito onde habitastes. Não procedereis como se faz na terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis os seus estatutos, mas praticareis as minhas normas e guardareis os meus estatutos, e por eles vos conduzireis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nenhum de vós se aproximará da sua parenta próxima para descobrir a sua nudez. E agora faço aqui uns parênteses. Toda esta expressão descobrir a sua nudez traduz-se por ter relações sexuais. Então este capítulo 18 continua com esta série de imposições. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. Não descobrirás a nudez da tua irmã, quer seja filha do teu pai ou filha da tua mãe. Quer seja ela nascida em casa ou fora dela, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho. Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã do teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã da tua mãe. E vai por aqui fora. E depois diz: não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Não te deitarás com animal algum, tornar-te-ias impuro, etc. O capítulo 18 é cheio destas proibições sexuais. Ora, se Deus alerta o seu povo para que não pratique nenhum destes atos, é porque eles eram praticados ali, à volta, pelos povos nativos de Canaã. Não é só hoje que esta imoralidade inteira existe. Não há nada de novo realmente na imoralidade. O que há de novo é na atitude cristã, neste caso na atitude dos judeus, de ir contra aquilo que era o normal do seu tempo. O texto, este capítulo 18 do Levítico, conclui assim: não vos torneis impuros com nenhuma destas práticas. Foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso de diante de vós.
Vós, porém, guardareis os meus estatutos e as minhas normas e não cometereis nenhuma destas abominações. Fim de citação. Vemos, portanto, que os judeus e depois os cristãos sempre se distanciaram dos povos que os rodearam na sua moral sexual. A evolução dentro do judaísmo e depois do cristianismo não foi no sentido de se modernizarem, como hoje dizemos, mas antes de aprofundar a pureza, abandonando práticas como, por exemplo, a poligamia. Aí Jesus diz, em São João, capítulo 15, versículo 19, não sois do mundo, e a minha escolha separou-vos do mundo, por isso o mundo odeia-vos. Então, é preciso acolher o outro na sua diferença, seja ela qual for, sem fazer exceção de pessoas, como pede o Evangelho. Mas não compactuemos com o pecado do nosso mundo. Não nos modernizemos no pecado, por favor. Olhemos para a santidade de Maria e José. Sandra Sabatini, a noiva que vai ser beatificada, dizia: o mundo não precisa de bons cristãos, precisa de santos. Tínhamos Maria e José por modelo, seja qual for a nossa vocação, então. A partir de Jesus, Maria e José, a vocação da virgindade consagrada, até então desconhecida, ganha um valor infinito. Mas Maria e José são também o modelo mais perfeito da vocação ao matrimónio. Assim, tanto a virgindade como o matrimónio têm o seu modelo em Maria e José. Nenhuma vocação é capaz de manifestar o amor divino em plenitude, pois, como diz a primeira carta de São João 3,20, Deus é maior que o nosso coração. E o Papa Francisco, na Alegria do Amor, número 159, diz: São João Paulo II mostra-nos que os textos bíblicos não oferecem motivo para sustentar nem a inferioridade do matrimónio, nem a superioridade da virgindade. Fim de citação. As vocações são um caleidoscópio, dividindo a luz de Deus nos mais variados tons. Nenhuma é superior à outra. Maria e José, como modelos de todos os cristãos, mantêm esta luz unificada na unidade das suas vidas santas. A vocação de São José é realmente maravilhosa. Vimos como ele foi chamado a ser marido e virgem ao mesmo tempo. No próximo episódio vamos contemplar a sua relação já não com Maria, mas com Jesus. E ver como ele foi chamado a ser pai adotivo. Quem iria pensar que a adoção pudesse ser uma forma tão privilegiada e santa de nos tornarmos pais e mães? Uau! São José, rogai por nós.